Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Mais um vídeo aqui para vocês explicativo aqui, tema bastante importante. Vamos falar aqui da paternidade, doutrina da paternidade divina. Um assunto aqui surgiu a partir de um comentário de um inscrito aqui do canal perguntando se todo mundo era filho de Deus, porque existe aí esse jargão, nesse ditado. Aí as pessoas como dizer assim, mas todo mundo é filho de Deus. Então é uma pergunta bastante apropriada. Então eu vou trazer aqui uma explicação da verdadeira paternidade, como é que isso realmente é aplicado sobre nós, como que a paternidade de Deus se aplica na vida do homem, né? Todos os critérios ali, como é que é feito, todos os passos ali, para que o homem passe a ser filho de Deus, porque muita gente aí está enganada aí em achar que todo mundo é filho de Deus, tá, meus queridos? Só para deixar claro aqui para vocês que isso aqui é uma visão bíblica, tá? Não estou aqui questionando a sua fé, a sua crença. Se você acredita que o Deus que você serve, você é filho dele, isso é você com o seu Deus, mas biblicamente falando aqui, existem critérios para você se tornar filho do Deus da Bíblia, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Meus queridos, Deus ele sempre quis ter um relacionamento de intimidade com a sua criação, principalmente com o homem, né? De uma intimidade, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento fiel, tá? Com a sua criação, tá? Porém, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, Deus ele cria o homem, em nenhum momento da Bíblia Deus chama Adão de filho. Se você prestar atenção, quando você lê lá o livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele não chama Adão de filho. Desde o capítulo 2 ali, desde do capítulo 1, a partir do 16 ali, quando Deus cria Adão, até o capítulo 2, Deus não toca nessa questão de que Adão é filho. E também no capítulo 2, ali na criação da mulher, Deus também não chama de filha, tá? Ele não chama de alma vivente, né? Mais para frente ele vai chamar de alma vivente, porque tinha ali o espírito de vida estava sobre eles, mas não chama de filho. Até então eles eram criaturas. E depois da queda de Adão ficou pior ainda, porque aí o homem se afastou totalmente da presença de Deus, o pecado entrou, e aí o pecado fez separação entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Olha só, vou pedir que vocês fiquem até o final do vídeo, porque isso são informações bastante importantes, que tem muita gente aí que está perdida ainda nessa questão. Se você quer realmente aprender sobre essa questão, fica até o final do vídeo, porque são explicações aqui bastante claras, tá? E uma coisa importante também quero dizer para vocês, toda vez que vocês forem fazer um comentário ou uma pergunta, faça um vídeo para mim e manda no meu WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar na descrição o número do meu WhatsApp, vocês mandam o número do WhatsApp, tá bom? E faz o vídeo, faz a pergunta para mim, e aí eu vou selecionar ali a pergunta. O próximo vídeo que eu fizer, eu vou colocar ali, se vocês permitirem, eu vou colocar ali a imagem de vocês fazendo a pergunta e respondendo ali. Dependendo aí, eu posso colocar até mais de uma pergunta no mesmo vídeo e responder cada uma gradativamente, tá bom, meus queridos? Então, voltando aqui para o texto da questão sobre a paternidade divina. Bom, meus queridos, a Bíblia, como eu falei lá em Gênesis, é bem clara. Deus, ele não... Quando ele cria Adão e cria Eva, Deus ele não trata Adão como filho. Ele simplesmente diz que é semelhante a eles, mas não trata como filhos, tá? Mas como alma vivente, como está escrito mais um pouco para frente dos versículos. Só lá no livro de Gênesis 6, versículo 17, a partir do capítulo 6, versículo 17, a Bíblia vai dizer ali que como os homens se multiplicaram e as filhas dos homens também se multiplicaram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, eram formosas e se relacionaram com elas. Bom, porém aqui existe uma explicação teológica que dizem que esses filhos de Deus aqui estão relacionados ali aos filhos de Sete, né? Que a Bíblia vai dizer que voltou novamente a adorar o nome do Senhor. Então os filhos de Sete ali viram que as filhas dos homens eram belas e se relacionaram com ela. Essa é uma das interpretações, tá? Mas aí está relacionado aí, segundo as interpretações, está relacionado aí ao povo que veio da descendência de Sete, que se relacionou com a descendência de Caim ali, que matou Abel. Tá bom? Então,
eles, como voltaram a adorar o Senhor, então se denominavam filhos de Deus. Então era algo meio que relacionado ali à questão da devoção a Deus. Não está explicitamente dizendo que Deus disse que seus filhos se relacionou com a filha dos homens. Está dizendo que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e ali nasceram ali os homens poderosos, né, os grandes guerreiros, grandes nomes da época. Mas essa é uma interpretação, tá bom? Mas não diz claramente aqui que o homem era filho de Deus, nascido dele, tá? Então o tempo passou, a Bíblia vai dizer que passaram anos, e ali nasceram outras pessoas, ali o próprio Abraão também, Jacó, Isaac, Jacó, o próprio Moisés. Não existe nenhum texto na Bíblia que se refere ao homem como filho de Deus. Nenhum texto na Bíblia assim, antes de Jesus, que se refere ali ao homem como filho de Deus, como nascido dele. Tá? Se você pegar e levar em consideração todos os profetas, todos os reis que passaram, a Bíblia chega a dizer que Davi era homem segundo o coração de Deus. E chega a chamar Davi de meu servo, mas não chega a chamar Davi de meu filho, tá? Como nascido dele. Tá? Então, só lá no livro de Isaías, versículo 9 em diante, que vai dizer um menino nasceu, um filho segundo Deus, o principado está sobre seus ombros, seu nome será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e mesmo assim, não diz que era o filho de Deus. Não usa esse termo. Ele será o filho de Deus. Da raiz de Jessé nascerá um rebento, e o principado estará sobre os seus ombros e reinará eternamente. Mas ele não chega a dizer que é filho de Deus. Mas pelas características, a gente entende que é Jesus. Está focando em Jesus, está direcionando para Jesus, está levando ali a pessoa de Cristo. Tá? Mas não existe nenhum texto na Bíblia. Se tiver algum, vocês colocam aqui no comentário, se tiver algum texto falando sobre que Deus chama algum homem antes aqui do Novo Testamento de filho dele, vocês colocam no comentário aqui e aí eu vou analisar aqui, tá bom, meus queridos? Então, só lá nos evangelhos que vai começar a florescer essa realidade de que o homem pode ser filho de Deus. Lá nos evangelhos, tá? Porque Jesus ele nasce da virgem, de mulher, e ele assume uma postura de filho de Deus e filho do homem. Só que realmente ele era filho de Deus, nascido de Deus. Isso em toda a sua essência, toda a sua glória. Porém, filho do homem porque veio de mulher. Isso nós sabemos. Mas é a partir desse momento que começa a florescer, que começa ali a surgir a realidade de que o homem pode voltar novamente a ser filho de Deus por adoção. E esses versículos que eu vou ler aqui agora, preciso que vocês prestem bastante atenção, porque são versículos chaves e cruciais para que vocês entendam até mesmo as condições para que o homem se torne filho de Deus. Está relacionado aqui nesses versículos que eu vou ler para vocês, tá, meus queridos? E aqui em João, ali do capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6, Jesus vai começar a dar os critérios e quais os meios do homem se tornar filho de Deus. De que forma que o homem se torna filho de Deus? Que é nascendo de novo. Que ele vai dizer o seguinte: disse-lhe, pois, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto. Aqui, Jesus já começa a dizer que tipo de características aquele que se torna filho de Deus terá. Ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus, aqui nesse versículo, já começa ali a explicar que ele vai ter uma característica, um caráter mais espiritual. Tá, meus queridos? Então Jesus ele começa a dar detalhes de como é que a pessoa, o homem, a criatura, ele pode se tornar filho de Deus. E aqui nessa conversa com Nicodemos, ele fala de nascer de novo, da água, do Espírito. Então Jesus está dizendo aqui, falando com Nicodemos, acerca de um novo nascimento.
Só que Nicodemos não está entendendo ainda o que está acontecendo. Porque essa conversa aqui, ela vai aqui se voltar aqui mais para a questão, lá o desenrolar dela, vai terminar na questão aqui do sacrifício de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, do amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você prestar atenção, 3, versículo 16, esse termo, esse texto que fala todo aquele que, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, está relacionado ao nascer de novo. Porque para se tornar filho de Deus é necessário nascer de novo crendo no Filho. Tá, meus queridos? Jesus está dando aqui fortes evidências, fortes detalhes de como é que o homem faz para se tornar, do que ele precisa ter para se tornar filho de Deus, para que ele possa ali receber a adoção pelo Pai, tá? Na pessoa do seu filho. Tá, meus queridos? Lá em João, capítulo 1, versículo 9 até o 12, vai dizer algo muito importante. Preste atenção, olha só. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Olha só, todo homem que vem ao mundo, tá? Todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu. Os seus aqui que a Bíblia está se referindo aqui, é aqui a promessa ao povo de Israel, povo, né? O povo hebreu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí ele diz no 12, mas todo quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Tá? Ou seja, o versículo 1, o capítulo 1 e versículo 12, 9 e 12 é um resumo, tá, de João 3, 16, do 1 ao 21. Tá? Então o que acontece? Jesus está dizendo aqui, ó, aqueles que querem nascer de novo, serem filhos de Deus, têm que entrar pelo processo de redenção no Filho de Deus. Tá? Não que não nasceram nem da carne e nem do sangue, mas do Espírito. Tá? Então, esse é mais um critério importante para que a pessoa se torne filho de Deus. Não é simplesmente nascer e já virou filho. Não. Certo? Existem algumas etapas que está relacionado ali à redenção, está relacionado ao nascer de novo. Mas tem um detalhe importante. Diz o seguinte: todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. Para se tornar filho de Deus, o homem tem que crer no nome de Jesus. O homem tem que crer no nome de Jesus. Tem que crer no nome do Filho de Deus. O homem tem que crer na ressurreição, na morte da ressurreição de Cristo, no poder remidor de Cristo, para que ele se torne, por adoção, filho de Deus. Não tem como o homem dizer ser filho de Deus se ele vive na mentira, se ele vive cometendo pecado sobre pecado, se ele vive aborrecendo o seu irmão. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão não é filho de Deus. Não existe a condição de ser filho de Deus se não entrar pela porta do arrependimento crendo no Filho de Deus. Tá, meus queridos? Esse ditado que dizem por aí, dizendo, todo mundo é filho de Deus, ou então aquela brincadeira que muitos fazem, eu também sou filho de Deus, quando se sente ali um pouco ali fora de uma situação, tá? Quantas vezes aconteceu de estar numa festa ou estar comemorando uma coisa, eu também quero estar aí, eu também sou filho de Deus, eu também quero um pedaço desse bolo, eu também sou filho de Deus. Usa esse jargão, esse ditadozinho aí, como se todo mundo fosse filho de Deus, mas não é bem assim. Porque a pessoa que mata, que rouba, que destrói, que comete coisas horríveis, essas pessoas não tem condição de ser filho de Deus. Não tem condição de ser filho de Deus. Estão ali numa condição de pecado permanente, ali no caso na percepção ali humana, né? E que só podem se tornar filho de Deus se houver arrependimento, se nascer novamente. Não tem como. Não tem como dizer
que é filho de Deus e viver na mentira. Que aqueles que são de Deus, aqueles que são filhos de Deus, eles vêm para a luz, como diz lá, ali no final da conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer, aquele que é da luz vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem anda na luz, tá, vive na verdade. Assim como Cristo está na luz, aquele que é de Deus também vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem vive na luz não tem vergonha de expor as coisas que ele pratica, porque não são coisas vergonhosas. Claro, dentro ali de uma limitação, existem coisas particulares que não podem ser ali divulgadas. Tá, meus queridos? Para corroborar o que eu estou lhe falando, olha só o que diz lá em João, capítulo 8, versículo do 42 até o 44. Preste atenção, ele diz o seguinte, olha. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí dele, vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, tá? Porque não entendeis a minha linguagem, ou não poderes ouvir a minha palavra, tá? Ou seja, por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não querem ouvir a minha palavra, né? Vós tendes por pai o diabo. Olha só, se o homem não é filho de Deus e anda praticando as coisas erradas e não reconhece Jesus como seu Salvador, ele é filho de quem? Olha só, não sou eu que estou falando, hein? É a palavra que está dizendo. Eu assumo a responsabilidade como cristão, como servo de Deus, que é aprendido aqui, tá? Para depois ninguém vir dizer, o irmão está tendo aí intolerância religiosa com as outras religiões, dizendo que a gente é filho do diabo. É a palavra que está dizendo. É a palavra, a Bíblia, que eu leio, que eu uso como princípio de conduta, moral e fé, tá? Que está dizendo, tá bom? Então, eu estou falando aqui para um público que quer entender quem realmente é filho de Deus, tá? Não é nenhum ataque aqui a quem acredita em outra coisa, tá bom? Deixando bem claro aqui, respeito a decisão de cada um de vocês, porém, o Deus da Bíblia, para se tornar pai de quem quer se achegar para ele, tem que entrar por essa porta, tá? Essa aqui é a verdade, tá bom? Então é isso que ele está dizendo. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Olha só, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como é que pode um servo de Deus, um homem, querer ser filho de Deus, se ele vive na prática da mentira? Se ele não reconhece Jesus como Salvador? Ao invés dele abrir o coração para a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus, ele continua ali envolvido na mentira, envolvido no erro, envolvido nas ilusões. Tá? Não existe esse negócio de eu faço bem, eu faço isso, eu ajudo o próximo, eu tenho creche, eu criei asilo, eu dou pão, eu dou água, eu faço caridade e por isso eu estou salvo, eu sou filho de Deus. Não é por aí. Não é por isso. Não justifica. Não justifica a paternidade de Deus na sua vida. Não justifica. Para que isso faça sentido em relação à salvação, não estou dizendo que as práticas são ruins. Se você faz isso, continue fazendo. Mas em relação a ser filho de Deus, tá? E receber a salvação por intermédio de Cristo, é necessário nascer de novo. Só está faltando isso na sua vida. Você faz caridade, você ama o próximo, você diz, você faz coisas maravilhosas. Porém, é necessário nascer de novo. Porque não é pelas práticas que você será salvo, não é pelas obras que ninguém é salvo. Tá? Estou saindo aqui um pouco do tema, mas essa é a realidade. Não adianta o homem dizer que é bonzinho, que faz isso, aquela coisa toda, tudo bem, para efeito de caráter, é bem-vindo, é plausível, é agradável, tá? Porém, é um galadão que fica aqui,
Mas se você quer transformar isso em um galardão eterno, tem que entrar pela porta do arrependimento e da salvação. Tem que nascer de novo, tem que ter os seus pecados purificados, tem que ter sua vida lavada pelo sangue de Jesus e se tornar filho por meio do novo nascimento, crendo no Filho de Deus. Tá, meus queridos? E todo filho de Deus, todo servo de Deus, todo que se tornou filho de Deus, ele tem que atentar para as ordenanças do Senhor e aceitar a sua disciplina. Tem que aceitar a sua disciplina. Olha só o que diz lá no livro de Hebreus 12, do versículo 5 até o versículo 8. Olha só, você vai se surpreender com isso aqui. Isso é para fortalecer a outra questão que eu estava falando anteriormente. A questão de obedecer aí. Quem é filho obedece o pai. E atenta para a vontade do pai em relação às exortações que ele nos dá. A disciplina que ele nos dá. Porque ele nos ama. Olha só. Versículo 5. Já vos esquecerdes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos meus, olha só, filhos meus, não despreze a correção do Senhor e não desmaiais quando por ele for repreendido. Ou seja, não desanimais, não fiquem angustiados, tristes, abatidos ou até mesmo murmurando, tá? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Adoção, creu no Filho de Deus, aceitou o Senhor como Salvador, se arrependeu dos seus pecados, foi purificado, foi lavado de novo, foi remido, recebido por filho. Adoção, Deus te recebe como filho, nesse momento ele é seu pai. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha aí, porque que filho há a quem o pai não corrija? Que filho há que o pai não... Todo pai corrige seu filho, não é verdade? Então, se estáis sem disciplina, olha só, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, o termo se estáis aqui, em outras traduções, se não aceita, se não quer, se não se humilha, se não reconhece, se não aceita, se não atenta para a disciplina do Senhor, você não está reconhecendo como pai. E aqui você está se colocando numa condição de bastardo. O que é a pessoa bastarda? É um filho que não tem pai, não sabe quem é o pai. Entendeu? Então, Deus ele te ama, você é filho dele, por que não aceitar a correção do pai? Por que não aceitar a correção do pai? Aceitar Jesus como Salvador, nasceu de novo. Tá? Praticar as obras do Espírito, que faz parte do caráter de Cristo, do caráter de quem é nascido de novo. E aceitar a correção do pai, porque o pai sabe também, isso está relacionado também com a questão da natureza decaída do homem, que mesmo ele aceitando Jesus como Salvador, ele ainda está sujeito ali às mazelas da carne decaída, por causa do pecado original, portanto remido, lavado, justificado, tá? E aceitar a disciplina do Senhor, porque ele nos ama. Por que a disciplina? Para que serve a disciplina? Para que você dê mais frutos. Toda árvore que dá fruto é cortada para que dê mais frutos. Porque você está na árvore verdadeira que é Cristo. Você é filho, você está ali produzindo. Então o que é que Deus está falando? Você, meu filho, que me aceitou, que me reconheceu como seu Salvador, através de meu Filho Jesus Cristo, você agora é meu filho, eu te adotei, você agora é minha propriedade. A Bíblia vai dizer que é propriedade peculiar. Você foi comprado por preço de sangue, foi adotado, você agora é dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, obedeça a minha exortação. Eu sei o que é melhor para você. Se você obedecer a minha exortação, você vai aprender e você vai frutificar mais ainda. Eu sei que você comete erros, eu sei que você está na condição de pecador, ainda não está ainda aí perfeito na sua natureza, mas aceite a minha exortação. Aceite a minha exortação. Atente às os meus ensinamentos. E você vai começando a adquirir um caráter semelhante ao de Cristo, através do Espírito Santo, que dispõe ali os frutos. E você vai se tornando cada vez mais próximo de Deus e o Senhor vai te abençoando. Tá, meus queridos? Então é isso. Ninguém nasce sendo filho de Deus.
Ninguém nasce como criatura. Para se tornar filho de Deus é necessário nascer de novo. Existe um período ali de criança, né? Da fase de bebê até os 10, 11, 12 anos ali, que Deus reconhece ali a criança como sem pecado, né? Inocente, não imputa ali acusação sobre essas crianças, mas a partir de uma certa idade ali, que começa a ter ali a percepção do erro, do pecado mesmo, da malícia, Deus já começa ali a cobrar o arrependimento. E é necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus, tá bom? Então nem todo mundo é filho de Deus, é necessário nascer de novo para se tornar filho de Deus. Tá, meus queridos, espero ter ajudado vocês, espero ter instruído corretamente. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, como eu disse antes. Faça um vídeo, faça a sua pergunta e eu vou colocar aqui no próximo vídeo. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí, seu like, tá? E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau, a paz do Senhor para vocês.